Querido Deus, mais uma vez nós dependemos do Senhor, dependemos daquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, pastor Luiz. Deus, dependemos do nosso coração limpo, puro, desimpedido, Pai. Faz isso nesta manhã, nos abençoa, meu Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais e que possamos sair daqui levando a tua palavra no nosso coração, meu Deus, gravada, Senhor. Nós te pedimos, usa o teu servo como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão, você já abençoa quem está do teu lado? Fala assim, bom dia. Fala para quem está do outro lado que esse dia seja uma bênção para você, meu irmão, em nome de Jesus. Estar na casa do Senhor é sempre bom. E hoje nós vamos falar sobre um homem que foi usado por Deus e que hoje, o contexto em que nós vivemos tem tudo a ver com a missão de Miqueias. Miqueias foi levantado como alguém que se insurgiu contra a injustiça social, contra a corrupção, contra tudo aquilo que parece que foi colocado no contexto de Miqueias. Isso nos faz entender alguma coisa: o homem não mudou. O homem que viveu há 2.700 anos é o mesmo de hoje. Talvez você se ache privilegiado. A única diferença é a tecnologia, mas os defeitos e os problemas são exatamente os mesmos. E nós vamos aprender muito. O título da nossa lição qual que é? Miqueias, o defensor dos pobres. Muito interessante esse título. Continuando. Todas as vezes que a gente começa a nossa lição, é bom que nós pautemos aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar. Qualquer projeto, ele precisa ter um foco. E vamos ver qual que é o foco que a nossa revista, que por sinal é excelente, queria elogiar pastor Carlos. Eu pesquisei, interessante, porque quando me é passado o tema, eu gosto de escarafunchar, né? Eu pego a revista e pego outros, né? A gente entra, pega estudo bíblico, pega fontes, e realmente a lição muito completa, muito boa. Pastor Carlos, você está de parabéns, um material rico. E um material que você está tendo acesso. Muitas vezes nós precisamos de sistematizar o nosso estudo diário da palavra, e eu queria que você entendesse que os textos base da lição são uma bênção para você ter todo dia o seu momento devocional com Deus. Primeiro objetivo, entender que a tônica da mensagem de Miqueias encontra-se na ira do Senhor em relação ao pecado dos dois reinos, do norte e do sul. Quando houve a morte de Davi após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. O reino do norte, onde ficou Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Isso trouxe grandes problemas. Então, Deus levantou profetas que falaram em certos momentos para um ou para outro reino, e o ministério profético de Miqueias foi o ministério de quem falou para os dois reinos, tanto do norte quanto do sul. É importante que você saiba disso. Nós queríamos que você entendesse que o castigo de Deus era certo tanto para Judá quanto para Israel, ou seja, quando o pecado toma conta da nossa vida, não tem jeito de escapulir. As consequências sempre vêm e nós precisamos ficar atentos. E, na realidade, Miqueias tem um aspecto extremamente escatológico, não é? Ele fala sobre o milênio, o tempo que ocorrerá após a volta de Jesus, o reino de Jesus, o reino da perfeição, quando Jesus vai mostrar para todas as nações o que é um reinado à luz de princípios que ele estabeleceu. Então são três aspectos que eu queria que você entendesse e que você guardasse. A tônica, que é a repreensão em relação ao pecado, a certeza de que para o norte e para o sul o pecado traria a consequência, e a profecia em relação ao milênio. Contexto histórico de Miqueias. Miqueias, ele foi contemporâneo de Oséias, Amós e Isaías.
e ele vem um pouquinho depois da morte do rei Uzias, que foi aquele quando começou o ministério de Isaías, tá certo? E é tão interessante a harmonia entre eles, que você percebe que profecias de Miqueias são referidas por Jeremias. Isto mostra que a Bíblia, escrevida por diferentes homens em momentos diferentes, tem uma harmonia que é dada pelo projeto eterno de Deus. O seu Deus, ele mexe, ele articula para que tudo seja claro, para nos mostrar que há um futuro, e que esse futuro foi previsto pelos seus profetas. Miqueias nasceu bem pertinho de Jerusalém, Moresete Gate. Miqueias teve a mensagem dirigida para o reino do norte e do reino do sul, e o seu nome significa: quem é semelhante a Jeová? Eu acho tão importante essa questão do significado dos nomes, né? A gente entende isso, e o judeu, ele observa muito esse aspecto. Quando eu fui colocar o nome dos meus filhos, uma das coisas que eu me preocupei foi em relação ao significado, porque a gente entende que esse significado é algo que se cumpre. Se a gente, né, se for algo abençoador, Deus vai trazer esse privilégio para nós, né? Miqueias, ele resumiu e apelou para as mensagens de 3 profetas contemporâneos. A referência de Miqueias foram 3 profetas. Amós, vejam bem os temas que são tratados por Miqueias. Miqueias conseguiu então abordar esses 3 aspectos. Ele fez referência a Amós, que teve um foco na justiça, a Oséias, que tratou da misericórdia de Deus, e Isaías, cuja ação foi marcada pelo chamamento dele a uma comunhão com o Senhor. Então Miqueias, ele tratou, se referiu e continuou essa mensagem que fora referida por esses 3 profetas. Miqueias é chamado, ou foi considerado um profeta do avivamento, porque ele tinha absoluta convicção da autoridade, do chamado de Deus, para que ele transformasse, através da mensagem de Deus, a história do povo. E eu fiquei pensando, quando eu vi essa expressão profeta do avivamento, eu pensei em você. Repita comigo: eu sou um profeta do avivamento. Fala para quem está do teu lado: você é um profeta ou uma profetisa do avivamento. É interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vemos a instrumentalidade dos homens de Deus. E você, como Miqueias, tem que ter essa convicção da presença de Deus na sua vida. Quem aqui tem essa convicção? Diga aleluia, né? Você foi chamado para trazer avivamento. Avivamento é vida transbordante de Deus. É a chama de Deus acesa na vida do povo. E é o que nós queremos hoje para nós. E essa missão é sua. Essa missão é nossa. Essa missão é da igreja. Miqueias protestou contra desmandos espirituais e morais. Ou seja, Miqueias mostrou que sobre a vida dele havia a presença dos princípios do Senhor. E esses princípios têm que estar presentes na sua vida. E esses princípios só farão diferença na sua vida se você viver essa comunhão com Deus. Porque esses princípios têm que transbordar, têm que contagiar. Esses princípios têm que fazer com que as pessoas queiram o seu Deus. Essa é a sua missão. O avivamento da sociedade, o quebrantamento da sociedade, a sensibilidade dessa sociedade passa pelo transbordamento da presença de Deus na sua vida. Entenda isso. Isso é que marcou o ministério de Miqueias. A autoridade de uma presença transbordante que impactou o seu povo, impactou as pessoas que ouviram. E essa é a missão sua e é a missão nossa como igreja. E veja bem, a sua fragilidade, a sua dificuldade, ela compromete todo o corpo, porque você é parte de um corpo e Deus quer que você tenha uma ação efetiva nesse corpo. Se o meu fígado parar de funcionar, todo o meu corpo sente. Se você não cumprir o chamado, todos nós
somos fragilizados. Não tem jeito de fugir. Pastor, não tem jeito. Não tem jeito. Você é membro. E você tem um chamado. Miqueias falou sobre o reino messiânico de Jesus e falou sobre o futuro, quando a nação viveria o tempo de paz, que é o milênio. Não é objetivo nosso tratar dessa matéria, né? Pastor Roberto Carvalho tem muita propriedade para tratar, mas a Bíblia nos diz que após a segunda vinda de Jesus, haverá um reinado, e esse reinado vai mostrar, como eu já disse, quais são os paradigmas, os parâmetros, a forma de um governo justo. E Miqueias teve essa visão. Miqueias o tempo todo lembrou ao povo de que essa seria uma realidade vivida, porque aquele momento era um momento totalmente diferente. O contraste entre o que acontecia naquele momento e a profecia de Miqueias era muito grande. E Miqueias chocava quando ele falava do futuro que viria a acontecer. Miqueias acreditava na restauração completa de Israel pela ação de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, tem que crer numa restauração completa, primeiro da sua casa, primeiro da sua família, e depois dessa nação. Quem aqui quer crer e trabalhar na direção da restauração do Brasil? Esse é o chamado, meu irmão, em nome de Jesus. É tempo de nós crermos, é tempo de nós trabalharmos com todo o afinco, energia e alegria, para que nós mudemos a realidade. Nós não podemos nos curvar diante dela, mas nós temos que ser obstinados, determinados e perseverantes para levarmos a palavra. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel. Fala para quem está do teu lado, é o teu papel, meu irmão. Uma mensagem de protesto. Profetas tinham mensagens que incomodavam e mostravam o afastamento do povo em relação a Deus, e a trágica consequência que seria sentida pelo povo. Você, como profeta de Deus, você tem que incomodar, não com o intuito de criticar e destruir, mas com o intuito de fazer as pessoas enxergarem como é uma vida sem os princípios de Deus. A ação de Deus em você, a presença do Espírito Santo e a tua palavra ungida por Deus, tem que fazer cair a cegueira de um povo que caminha ao nosso lado. E a igreja tem que ter essa autoridade e esse poder. A Bíblia, quando narra o ministério de Jonas, é impressionante. Eu estava pensando, esses dias eu estava falando, gente, é só Deus. Jonas começou solitariamente um trabalho de conversão de uma cidade que na época tinha mais de 120 mil habitantes, e Deus lhe deu toda a cidade. Um homem. Quantas igrejas nós temos em Goiânia, meu irmão? Eu acho que não dá, como deve ser umas 5 mil. E qual o efeito que nós fazemos a sociedade sentir hoje? Qual a mudança que nós temos provocado como povo de Deus? Quando a glória do Senhor, quando a santidade, quando a autoridade de Deus está sobre a igreja, as obras do diabo são derrotadas e confrontadas. Quem aqui crê nisso, diga aleluia. Então Miqueias, ele tinha como objetivo corrigir o povo. O profeta, quando fala de uma situação ruim, do pecado e da miséria, o objetivo dele não é trazer condenação, mas é trazer arrependimento. E talvez seja esse o erro muitas vezes que nós cometemos. Nós condenamos as pessoas e não lhes oferecemos o nosso amor. Nós só falamos do futuro negativo, mas nós não temos prazer em dizer para ele que aquilo pode ser mudado, que aquela realidade pode ser transformada. Esse é o papel da igreja, porque é uma ação profética aliada ao amor. Isso muda a história de uma nação. É o que aconteceu na Coreia do Sul em grande parte. Quando a gente lê os livros do Paul Yang-Shu, é uma ação de uma igreja ousada, de uma igreja que apontava o pecado, mas que trazia Jesus Cristo. Fala para o teu irmão, você tem que levar Jesus Cristo para as pessoas.
Fala mesmo no olho dele, fala: essa função é tua. Profeta não foi feito para ficar falando mal e condenando. Profeta foi feito para despertar e trazer o desejo de correr para os braços de Jesus. Esse é o ministério profético nosso hoje. Miqueias, ele usou a ideia do remanescente. O que seria o remanescente? Apesar de uma grande miséria espiritual e moral de Israel, Deus havia separado pessoas que estavam fiéis a Ele. Será que você é um remanescente? Será que você tem sido uma cidadela da vida de Deus no meio do povo? Miqueias sempre destacou esse aspecto. Miqueias tem algo interessante. Ele e Isaías falaram muito sobre a vinda de Jesus. Foi mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E ele traz a narrativa do local do nascimento e do Messias como rei e o seu reino de justiça sobre toda a terra. Miqueias fala sobre o nascimento de Jesus e sobre o reino de Jesus no milênio. Ele traz essa abordagem. E ele se via como alguém que tem autoridade para apontar a Jacó e a Israel o seu erro. Quando nós estamos comprometidos com o sistema, a gente não pode falar do sistema. Miqueias tinha vida com Deus, autoridade de Deus para condenar. Isso tem que nos fazer querer ser santos, ser separados, porque a autoridade vem pela santidade, pela consagração. E Miqueias tinha isso. Você, para surtir o efeito que Deus deseja, você tem que se separar, se consagrar, se lançar nos braços de Jesus, ter uma vida diária com Deus, ter comunhão com Deus, viver uma vida verdadeiramente voltada para Deus, para que a autoridade do Senhor despedace toda a obra do inferno na sua família, no seu estado, na sua cidade e nessa nação. Esse é o projeto, esse é o desejo de Deus. A autoridade vem para quem tem vida. Divisão do livro. O livro de Miqueias tem 3 divisões. A expressão ouvir marca o início de cada uma delas. É a forma, como Miqueias escreve. O profeta encerra cada uma dessas divisões com uma promessa. Israel seria primeiro ajuntado. E eu quero que você perceba, Israel é chamado na Bíblia como uma figueira. Israel, em 1948, é 24 de agosto de 1948, o senhor sabe, pastor Carlos, o dia certinho? Eu acho que foi, eu tenho a impressão que foi essa data. Foi agosto de 48, Israel voltou a ser uma nação. Israel, meu irmão, é o escolhido de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito, quem não gosta de Israel, não gosta de Deus. A pastora Teresa colocou, o chamado abrâmico foi, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com todo amor, meu querido, eu não sei seu gosto ideológico, mas quem não abençoa Israel, está amaldiçoado. E nós não concordamos com isso. Cuidado. Esses dias eu estava no meu trabalho e eu vi um debate de pessoas que odeiam Israel. Porque Israel foi aquele povo que é um contraste. Eles foram espalhados por toda a terra e por toda a terra eles prosperaram. Eu não sei se você sabe, os maiores bancos do mundo tem donos que são judeus. Safra, família.
E aí eles falam assim, porque esse sistema do mundo é corrompido, e esses caras são dono de tudo. São mesmo. Israel é o dono de grande parte do capital do mundo, porque Deus quis assim. Então, quem vier falar mal, esses dias nós estamos vendo esse debate de Gaza, do Hamas. Você sabe, o regimento do Hamas tem o seguinte: nós não sossegaremos enquanto não varrermos Israel da face da terra. Então nós precisamos tirar as cortinas. E o que o Hamas faz? Eles lançam bombas de hospitais, escolas, igrejas, e colocam crianças como escudos humanos, para poder provocar na mídia mundial uma repulsa em relação a Israel. Essa é a estratégia do diabo. Repito, cuidado. Quem fala de Israel, fala de mim. Eu sou judeu, entre aspas, porque eu sou abençoado. Quem aqui é abençoado, diga aleluia. Então, meu irmão, não sei de onde você é, de qual partido você tem simpatia, mas quem fala mal de Israel está fora do propósito. Continuando. Israel foi ajuntado como povo. Israel viria a destruir o inimigo, que era a Síria naquele momento. E depois nós vamos ver o que o rei Acás faz. Em vez de enfrentar, ele faz aliança com a Síria. Trai a Deus. E cumprir promessas feitas a Abraão, que até então não haviam se cumprido. Dentre elas, o território judeu queria até o Eufrates. É o Eufrates, né, pastor? Eu estava vendo aí, há uma profecia, Israel até hoje não teve esse limite geográfico, mas vai ter no milênio. Israel, a partir de agora, meu irmão, desde 48, como diz, é o espinho, é o cravo no caminho da turma. Não sai da mídia. Israel não sai da mídia desde 1948 e não vai mais sair. Há um propósito sobre aquele povo. Na parte que ele trata do milênio, ele fala justamente sobre o território de Israel, que chegou até os limites do Eufrates da Mesopotâmia, e que, segundo Miqueias, se cumpriria no milênio, algo que não é uma realidade hoje. Significado do nome das cidades. Miqueias profetizou a destruição que viria sobre cidades de Judá: Gate, Bet-Leafra, Safia, Zanã, Marote, Laquis, Aquizib e Maressa. E cada uma dessas cidades, o seu nome tinha um significado. E Miqueias, habilmente, é porque nós não temos tempo, ele faz um jogo de palavras e muda aquilo que era para ser a realidade e mostra como que será aquela cidade se o povo não se arrepender. E aí nós vemos aqui a cidade de Safir, que significa bela. Ela seria o quê? Envergonhada. Jerusalém, que significa paz, significaria tumulto. Ou seja, Miqueias se levanta e fala: esse nome que inspirou, que norteou a criação de vocês, vai ser uma piada. E vocês vão viver uma realidade que é justamente o oposto daquilo que Deus queria. Porque não se curvaram diante da palavra de Deus. Miqueias era conhecido como o profeta do homem comum, aquele que tinha sensibilidade ao sofrimento das pessoas. Miqueias foi alguém que verificou, percebeu, sentiu, enxergou uma realidade social totalmente injusta, em que nela as pessoas eram exploradas. Ele conhecia a vida no campo e o sofrimento dos que ali trabalhavam, denunciava abusos no aspecto social. Em todo o seu livro se faz abordagem desse problema. Como que era a realidade? Alguns aspectos pontuais que Miqueias destaca. Ele fala o seguinte: os poderosos iam para a cama pensando como saquear a propriedade dos pobres. Miqueias retratou de maneira muito fidedigna e dura qual que era a realidade daquele povo naquele instante. A promiscuidade,
a falta de sensibilidade, a falta de honestidade, o desejo de ter desenfreado, a ganância. E ele fala que os ricos, eles ficavam urdindo como saquear, como roubar os pobres. Em nome da religião, os líderes cometiam as maiores atrocidades. Deus era a desculpa. E hoje eu fico preocupado, porque em nome de Deus, muitas vezes nós fazemos coisas que não se ajustam aos princípios que Ele mesmo, que esse Deus tem. E Deus, no final, Ele fala que a apresentação dos cultos e dos sacrifícios não mudaria em nada, porque quando a nossa prática não se ajusta ao que Deus tem, sem quebrantamento, não adianta nada, vira religião vazia, enfadonha, cansativa, sem transformação de vida. Miqueias fala sobre a exploração e o suborno. Vocês sabem quem eram os maiores corruptos? Eram as maiores autoridades. Isso até faz parecer algum país que nós vivemos, não é? Hoje eu vejo, eu converso, e nós como cidadãos temos que ser inflexíveis. O judiciário daquela época era o mais corrompido. As pessoas que eram responsáveis pela decisão das lides eram as mais corruptas. Até parece com a realidade que nós temos visto no nosso país. Eu não estou aqui assacando contra pessoas e instituições, mas contra uma situação que é notória, contra uma situação que nós vemos claramente, algo que tem que nos revoltar, algo que tem que provocar em nós como igreja uma atitude efetiva. É tempo de nós abrirmos os olhos e nós não nos conformarmos, porque na medida em que o tempo passa, nós vamos nos conformando. Se a realidade não é transformada, você passa a achar normal que isso aconteça. Aí você tem um critério de julgamento que uma vez eu vi, um cara fala assim: não pastor, mas eu não vou dar nem 1 milhão não, eu vou dar só 10 mil. Aí a corrupção é pelo valor que é dado, e isso tem acontecido. Eu não digo que são todos, mas que tem, e nós como igreja não podemos concordar. A exploração era tanta que Deus fala através de Miqueias que as autoridades estavam escalpelando o povo, tirando a pele do povo, exploração. Os ricos usavam balanças enganosas. A desonestidade graçava. Um sistema de privilégios de quem dava dinheiro. Ei, meu irmão, Deus não está de olhos fechados. Deus não está cego, Deus está vendo. E quando vier o derramar da ira, vai ser complicado. Portanto, fuja disso. Fuja disso. Porque se você puser a mão, vai ser cobrado e é duro. A maldade na família e na sociedade. Miqueias usa um texto que é muito utilizado. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A destruição da sociedade é tão grande quando o pecado graça, que as pessoas moram no mesmo lugar, marido e esposa, aí um não confia no outro, porque eles sabem que cada um deles está dominado pelo mal, cada um deles vive uma vida voltada para fazer tudo aquilo que Deus não quer. A verdade e a mentira passam a ser difíceis de discernir. As pessoas falam e elas mesmas às vezes não sabem se aquilo que elas estão dizendo é verdade ou mentira. É a corrupção, é o afastamento de Deus. É isso que aconteceu naquela época. Famílias desgraçadas pela presença do pecado. Muito sério, muito grave. Miqueias usa uma expressão muito interessante. A melhor pessoa era como um espinheiro, uma árvore que não dá para chegar perto, que não dá para encostar.
As figuras usadas pelo profeta vêm de Deus. Eu gosto de ver a forma como os profetas trazem as palavras, são palavras ditas por Deus, são figuras inspiradas por Deus, porque o espinheiro não tem como chegar nele, perto dele. O marido não podia confiar na palavra da esposa e não se podia confiar no vizinho. O caos. É isso que o pecado trouxe sobre aquele povo. Pecados religiosos, cobiça, opressão e violência. Essa questão da violência, eu estava pensando, eu estava achando que era privilégio nosso, eu estou enganado, né? A violência também é um sinal, é uma consequência da falta da presença de Deus nas famílias. Hoje nós temos a questão da droga, da dependência química. Satanás tem sapateado, destruído, acabado com famílias e com a sociedade, ceifado vidas através desse instrumento do inferno, que é a dependência de drogas. Diz respeito ao direito de herança, incentivo à falsa profecia. Nós vamos ver profetas que falam coisas que agradam os governantes. Quando chegam diante de uma autoridade, tem aquelas profecias maravilhosas, lindas, e que não vêm de Deus. Vem de um desejo de bajular, de agradar, de fazer média. Assaltos a visitantes e estrangeiros, tirar o que era direito das viúvas, corrupção de líderes, profetas e sacerdotes, suborno e desonestidade. Essa era a realidade daquele povo naquele momento. Será que parece com a gente? O que Israel fez? Uma palavra que Miqueias trouxe. Acás resolveu não enfrentar os assírios. Acás pensou como pensam aqueles que estão escravizados pelo diabo e que estão dentro da igreja. Desculpe a dureza. Tem gente que vem para dentro da igreja e fala assim: ah, pastor, eu tenho que ser sábio. A sabedoria dele é não se insurgir contra o pecado. A sabedoria dele é participar da mesa do diabo e ficar com cara de santo. E foi o que Acás fez. Acás se juntou aos assírios, foi lá visitar o nome do rei lá, que é Tiglat-Pileser. E a Bíblia fala que Acás estava tão possuído pelo demônio que ele viu um altar e mandou fazer um altar. Ele encontrou com o rei Tiglat-Pileser, ficou encantado com o altar que viu e mandou fazer uma maquete e mandou para Urias, que era o sacerdote, para que fizessem um altar igual àquele. Meu irmão, imagina um negócio desse, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, fazendo o altar conforme deuses pagãos. Quando Acás voltou e encontrou o altar pronto, Urias foi tão eficiente, deixou fazer a vontade do rei. Não tinha um homem de Deus naquele momento para dizer o rei está errado. Não teve uma insurreição e uma revolta. Porque quando você está do lado do Senhor, quando os teus princípios são confrontados, você tem que partir para a briga. Aí, meu irmão, você não pode abrir mão dos seus princípios. Aí não tem composição não, aí é confronto. Eu não estou dizendo que você vai sair brigando, dando tapa nos outros, mas você vai se posicionar. Não aceito. E aí, meu querido, o altar de Deus foi posto de lado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Acaso não lembrou de Nadab e Abiú, filhos de quem? Arão. Arão era o sacerdote. Nadab e Abiú se insurgiram contra o projeto, contra o desejo de Deus, contra os princípios de Deus, e trouxeram fogo estranho no altar. Morreram. E quando você lê Levíticos 10, você vê que Moisés fala o seguinte: não chorem por Nadab e Abiú. Arão, não chore pelos seus filhos, tira eles de lá e não chore, porque senão a ira do Senhor vai se manifestar. Ainda falou mais: não sai de dentro daqui do templo, porque vocês estão ungidos com óleo, se sair daqui morre. A responsabilidade de quem carrega esse nome de crente, de cristão, é muito grande, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Hoje está bonito demais ser crente. Cuidado com a tua responsabilidade, onde você estiver, com o que você fala e com o que você faz, porque o juízo vem. Urias, meu irmão, ele estava mais preocupado em agradar o rei do que agradar a Deus. Vou te falar uma coisa: hoje eu vejo muitas igrejas e muitos líderes muito mais preocupados em agradar ao presidente, ao governador, do que agradar a Deus. Acham que vão fazer os seus ministérios prosperar por causa disso. Será como fogo de palha. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu não esqueço. Quando a gente está acabando de fazer bolo, me ensina aqui, viu, pastora Marisete? Diz que se você abrir a tampa, ele murcha. Vai acontecer com muito ministério que está aí pelo mundo. Muito líder famoso que está na televisão vai ver o seu ministério minguar, porque eles acham que vão alcançar a graça, o poder e a transformação que Deus tem através da política. Eu não estou falando contra a política, mas eu estou dizendo que o poder transformador de Deus vem pelas nossas vidas e não pelos governos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. O governo é dele. Igreja não cresce porque é amiga do governo, a igreja cresce porque tem o Deus vivo dentro dos seus átrios. Ei, meu irmão, eu tenho estado incomodado com isso. Miqueias sempre se preocupou em trazer a lei para o povo. Não adiantava praticar religião sem que houvesse verdadeira vida com Deus. Meu irmão, ontem nós falamos aqui para os jovens sobre santidade. E eu falei algo que eu queria repetir para você. Ninguém consegue ser santo sem nascer de novo. Ninguém consegue ser santo se não tiver Espírito de Deus dentro de si. Não há conjunto de regras, não há vigilância que faça com que alguém permaneça na presença de Deus. Se ele não for transformado de dentro para fora, vai passar. A gente vê pessoas que às vezes ficam um tempo dentro da igreja e saem, porque elas não tinham uma experiência com Deus. Pastor fulano saiu, porque ele aguentou o tempo, porque quando eu não conheço Deus, quando eu não sou apaixonado por Deus, quando eu não tenho uma experiência com Deus, fazer a vontade de Deus é um peso, é um fardo. Mas quando eu fui tocado pelo poder de Deus, quando eu recebi a unção de Deus, fazer a vontade de Deus passa a ser o meu desejo maior. Quando Miqueias pregava, Miqueias queria trazer os princípios de Deus, e é o que nós queremos trazer para você dia após dia nesse lugar. Os princípios de Deus para a sua vida. Tanto o reino do norte, quanto o reino do sul estavam destruídos, corroídos pelo pecado. Qual foi a consequência?
Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela foi invadida pelos assírios. Acás, com a sua idolatria, com a sua prostituição espiritual, não impediu o juízo de Deus. Jerusalém, 140 anos depois, foi submetida ao jugo babilônico. Prenúncio do Messias. Das profecias em relação ao Messias, as mais precisas vieram de Miqueias e de Isaías. Interessantíssimo isso. 700 anos antes de Cristo. Miqueias indicou detalhadamente onde nasceria o Messias. E Isaías falou que ele seria concebido de uma virgem. Miqueias então falou sobre a vinda de Jesus e as duas etapas, da primeira vinda dele, quando houve o seu nascimento, e a segunda vinda dele, quando ele vai exercer o reinado no milênio. Miqueias antecipou isso. Gostei de ver a senhora com a revista. Como é que é o nome da senhora? Como é que é o seu nome? Dona Júlia está ali com a revista conferindo. É um exemplo para você. Pega a sua revista. Gostei de ver. Parabéns, viu, Dona Júlia? A segunda vinda do Messias, ele fala de alguém que apacentaria o povo na força do Senhor. E nesse momento do milênio vai ser muito interessante, porque nós vamos reinar com Cristo. Você vai ter uma posição nesse momento. Quem aqui quer ser importante no milênio, levanta a mão. Então trabalha, meu irmão. Trabalha. Fala para o teu irmão, trabalha, né? Trabalha. Trabalha para o reino, porque você vai ser importante. Amém? Miqueias, como Isaías fala, né, desse futuro reino de paz. Aí nós já falamos sobre a questão do milênio, a mensagem escatológica. Profecias, promessas sobre terras que viriam a possuir. E algo interessante, que ele fala que no milênio, todas as nações virão para aprender com Jesus no monte. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão, meu irmão. Miqueias profetizava para trazer o povo de volta para a presença de Deus. E a igreja de Cristo precisa ter uma consciência crítica do Estado, denunciando as opressões cometidas pelos poderosos. Vivemos dias conturbados, meu irmão. Estou encerrando. Eu tenho estado muito preocupado com a visão que nós temos hoje, de que nós evangélicos, hoje nós somos massageados e desejados, que nós somos hoje 30%, e se contar a influência em termos de família, daria até mais. Os políticos hoje nos veem como um naco do seu eleitorado, mas nós temos que ser vistos como profetas que levam a vida e a verdade. A igreja tem se prostituído, meu querido, falo isso com pesar. Líderes querem alcançar o poder, achando que isso vai mudar a sociedade. Eu não sou contra o crente estar na política, não estou falando isso. Mas quem lá estiver, tem que saber que o juízo sobre ele, se ele não permanecer, vai ser duro. E nós vivemos dias complicados, porque nós precisamos nos fazer representar. Os projetos que existem hoje dentro do Congresso são inimagináveis em torno de ofensa e agressão aos princípios nossos de vida. Tipo, uma criança quando nascer não vai ter sexo, vai ter gênero. E depois ele vai escolher qual que é o sexo dele. Está lá. E tem homens e mulheres endemoniadas, como aquela Marta Suplicy, que é autora desse projeto. O projeto dela é destruir a família, mas ela acha que não. Cuidado, meu querido. Vivemos dias em que nós temos que lutar
para que o Senhor faça toda a diferença. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Fecha teus olhos. Pai amado, estamos aqui como igreja, Pai, clamando primeiro pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, clamando para que o Senhor nos transforme. Senhor, que sejamos profetas e profetisas, Pai, no meio dessa nação. Guarda-nos, Senhor. Leva-nos a um avivamento, a um quebrantamento, a um desejo, Pai, de vivermos na Tua presença. Deus amado, tem misericórdia de nós, Pai. Nos humilhamos diante de Ti e queremos renovar a nossa aliança de Te servirmos, Senhor. Somos Teus filhos. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa expectativa, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso futuro, o Senhor é o nosso presente, e o Senhor é o resgate daquilo que foi errado no passado. Cada filho teu que veio aqui essa noite, Pai, seja tocado, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.